Estamos com mais duas filhas do Templo de Aruanda aqui, a Lenice e a Laila. E elas vão falar um pouquinho como foi que chegou no terreiro. Vamos começar pela Laila, depois vamos para a Lenice, porque a Lenice tem uma história um pouco particular, né, já que ela é a mãe do dirigente do templo, né? E a Laila, como você chegou ao templo? Como foi a sua entrada na Umbanda? Por que você está na Umbanda? Quando começou? Olá, meu nome é Laila, conhecida como Yaranayá, né, na vertente de Raiz de Guiné. Eu conheci a Umbanda depois de muito tempo numa jornada de católica, evangélica, e com 2 anos afastados da igreja, eu conheci uma pessoa no serviço que me levou a um terreiro, meu antigo terreiro. Fiquei 1 ano e pouco no terreiro, e aí eu conheci o Arapitã, que hoje é meu esposo, e eu tô há 7 anos dentro da Umbanda. E o que a Umbanda, ao longo desse tempo, né, transformou na sua vida? Tudo. Ai, não quero mais. Só tudo. Hoje eu sou outra pessoa. Melhorei como pessoa, como profissional, como mãe, como esposa. E me emociono muito porque eu vivi num mundo muito... Como que eu posso dizer? Muito difícil, um mundo muito fácil, porém muito difícil, né? E peço desculpa pelas lágrimas, mas é uma coisa que mexe muito comigo. E assim, hoje eu sou outra pessoa. Agradeço muito ao Astral por ter me dado oportunidades. E a Umbanda me fez uma nova pessoa. E ao longo dessa trajetória, né, como você foi transformada, né, pela religião, pela espiritualidade, qual recado você deixaria para as pessoas, né, que procuram a Umbanda, que procura, né, viver esse lado espiritual de forma mais intensa? Qual que é o seu recado? A religião, a Umbanda não é fácil. Não é fácil. Sofremos muito preconceito, mas assim, não podemos desistir. É tão linda quanto outras religiões, mas ao mesmo tempo é mais desafiadora do que todas as outras. Então eu indico a buscar um lugar que você se sinta pertencente, que você se sinta bem, que você se sinta confiante e ser grata sempre. E no Templo de Aruanda, qual que é a sua atividade principal, além de filha, né, você falou, é a esposa do dirigente, né, você tem um papel também importante no templo para manter a energia, toda essa coisa também? Como que é? É muito difícil para você manter um preceito durante a semana, quando vai ter alguma gira, quando vai ter alguma atividade, porque nem sempre é só a gira. Um exemplo, amanhã vamos fazer uma atividade, mas não é aberto ao público. É algo que a gente tem que ter um preceito. Então, as comidas, as coisas que nós fazemos durante o processo todo, não é só no dia. Antes, durante e depois. Vamos pegar o depoimento da Lenice, né? Ela vai nos falar um pouquinho sobre a sua trajetória na Umbanda também, como que ela chegou à Umbanda, né? E ela é mãe do dirigente, né? É mãe do mestre Arapitã. Como que foi estar na Umbanda para você? Como que você chegou até a Umbanda e o Cássio hoje ser esse dirigente espiritual? Boa tarde. Então, igual a gente estava conversando, vou ter que resumir porque a história é longa. Mas a Umbanda, eu estou na Umbanda acho que desde 2010. Eu sempre fui muito católica. Fui casada com o pai dos meus filhos mais velhos, que era da Umbanda, mas eu era totalmente contra essas coisas que a gente sofre hoje. Eu já fiz isso também. Então, após o falecimento dele, eu fiquei com as crianças e meu filho, né, o Arapitã, o Cássio,
ele, com 12 anos, ele quis ir para o catolicismo também e me falou que queria ser padre. E eu, né, acompanhei tudo. Ele ficou um certo tempo. E durante esse certo tempo, ele teve vários problemas. E a gente viu que não tinha o apoio, né, de onde ele estava. E as minhas irmãs já eram bandistas de um tempo em Curitiba, depois elas mudaram, foram por um tempo em Rio Preto, em São Paulo. E nesse período, o meu filho, o Bruno, né, no caso, o Baratã, ele foi expulso do seminário por vários problemas, até então, né, para eles era psicológicos. E eu fiquei muito decepcionada com a igreja, porque meu filho dedicou quase 7 anos da vida dele, e na hora que nós mais precisamos, nós não tivemos apoio. E nesse momento foi onde eu recorri à Umbanda, né? As minhas irmãs ofereceram e nós fomos, né? Meu filho foi conhecer o terreiro lá em São José do Rio Preto e eu fui logo em seguida. E lá nós recebemos um apoio, meu filho recebeu um auxílio, uma mão estendida e onde nós ficamos, né? Até hoje. E o Araputã, com todo o seu conhecimento, com todo o seu compromisso, né, com a Umbanda, ele foi se destacando, se dedicando aos estudos para chegar onde ele está hoje, né, que é o dirigente aqui do TEA, né. E para mim é só gratidão e uma honra, né, é linda a história. A gente passa por alguns apuros, mas no final não, que ainda não é o final, mas temos uma história bonita para contar. Assim eu cheguei na Umbanda. Eu não vou nem perguntar, porque isso já é um testemunho de transformação, né? O que a Umbanda mudou na sua vida? E o que a Umbanda tem proporcionado ao longo do tempo? Na verdade, assim, como a Laila falou, não é fácil. No começo foi muito difícil, porque as responsabilidades são muito grandes. E vem o preconceito, né? Vem os medos, vem os desafios. Mas a partir do momento que você percebe que você realmente não está só, que o astral está com você, que os guias estão ali, e que as coisas que eles nos falam, que realmente acontece, vai passando tudo e você vai percebendo como a mudança é automática. Quando você percebe, você fala, nossa, eu não acreditava nisso antes, olha o que está acontecendo comigo. Então, a transformação, no meu modo de pensar, muda tudo. Você passa a ser confiante. Você tem medo, tem uma certa insegurança, porque somos humanos, mas quando você deita, você fala, não, eu sei que vai dar certo. E eu tenho essa confiança. Eu sei que a gente passa por um momento difícil. Todos nós passamos. Mas vai dar certo. Eu confio e eu tenho sempre a resposta. Muito bem, eu quero muito agradecer esse depoimento, né, para nossa entrevista. Mas assim, para fechar, né, que recado daria às pessoas? Porque em muitos casos a gente acha que os problemas são psicológicos, mas às vezes são não só psicológicos, mas espirituais também, né? E a gente sabe que enfrenta muito preconceito, né, a religião, às vezes a manifestação espiritual em algumas pessoas. E você foi testemunha disso, viveu isso, né? Qual o recado que você deixaria às pessoas, né, com essa situação, com esse tipo de sintoma, digamos assim? Então, é muito simples. Na verdade, assim, eu sempre falo com os meus amigos, né, com as pessoas que estão próximas a mim. Eu, assim, no meu trabalho, diferente, acho que mais do Araputã, eu nunca sofri tanto preconceito. Eu tenho muitos colegas, amigos que são de outras religiões, mas a gente se entende. E eu sempre falo para eles, venha conhecer. Venha conhecer, porque eu não posso falar para você, venha que vai mudar tudo. Mas venha conhecer a Umbanda, se permita. Venha conhecer um terreiro, venha saber como funcionam as coisas. E pode ter certeza que você vai ser bem acolhido e vai ser muito bem orientado. Esse é o meu conselho. Se permita. O seu nome e como você chegou, né, ao templo? Olá a todos, meu nome é Ítalo Melo,
conhecido na tradição como Olayomi. Estou então aqui no terreiro já tem 8 anos. Eu venho através de um amigo, né, que me convidou para vir participar, né, até então, de um rito público, com aquela insegurança, né, até então não tinha tido contato com a religião, mas a amizade superou um pouquinho, né, talvez esse receio do desconhecido, e assim eu chego para conhecer a casa e começo a frequentar, né, e tudo mais, quebrando alguns paradigmas que estavam pré-estabelecidos, e aqui estou desde então, nesses 8 anos, praticando, né, a religião. Bastante tempo, 8 anos, né? E durante esses 8 anos, o que mudou na sua vida, nessa sua trajetória, né? Estando na religião, estando na espiritualidade, né? O que tem mudado na sua vida ao longo dessa trajetória? Olha, a religião foi um ponto fundamental para que eu definisse, por exemplo, algo que eu sempre quis, que é a profissão. Eu sempre quis ser professor. E através de uma aula, né, aqui dentro do terreiro a gente tem aulas sobre um pouquinho da história da religião, e isso faz com que eu queira, né, fazer a disciplina, a licenciatura em História. Então é algo que define a carreira da qual eu quero seguir. E até então, agora em março, eu vou estar me formando como historiador. Já tenho pesquisa publicada, inclusive, com as religiões de matriz africanas. E minha área de pesquisa, né, de história, ela versa sobre discussões étnicas, das relações étnicos-raciais. Então, assim, foi um ponto fundamental para eu definir algo que era a minha profissão. Legal você falar de relações étnicos, raciais, né? E ao mesmo tempo você também tem focado na Umbanda, na espiritualidade, né? Nas religiões de matriz afro-brasileira também ao longo da sua trajetória acadêmica? Sim, com certeza. Isso fica muito claro com a minha pesquisa, por exemplo, que foi a religião de matriz africana no Brasil. E através da minha pesquisa eu levo então para o campo acadêmico questões de terreiros, né? Que na universidade, quando eu fui fazer essa pesquisa, eu percebi que era muito pouco, principalmente no estado de Mato Grosso. De repente que no Rio, na Bahia, por exemplo, pela UFBA, tem algumas outras publicações, mas dentro do estado de Mato Grosso era algo muito ainda tímido. E através disso eu levo essas discussões, né, do terreiro, para que outros alunos, né, da licenciatura em História também tenham contato com a religião. Muito bem. E falando mais uma pergunta para a gente finalizar, né, o que aprenderam, né, com a espiritualidade ao longo desses 8 anos? E claro, você que está em busca do conhecimento acadêmico, mas também o conhecimento espiritual, como que é alinhar isso? O que vocês aprenderam? Né, como que isso é relevante para a sociedade e para você quanto pessoa, quanto ser humano? Perfeito. Bom, muitos dizem que a gente entra numa religião seja pelo amor ou pela dor. Eu acredito que não foi basicamente nenhum nem outro que me traz aqui. Como eu disse, foi através da amizade e tudo mais. Porém, a religião, ela me transforma como pessoa. Como eu me posiciono socialmente também. No acolhimento com o outro, a forma como eu vou lidar com algumas situações, né, que a gente pode dizer ali sociais, como que eu vou lidar com o outro. Então, a religião, ela tem um processo transformador com isso. E até com algumas outras relações, né, profissional e afetivas, né, que faz com que eu me posicione de forma que o Ítalo, antes de entrar na religião, não se posicionaria. Muito bem, muito obrigado, Ítalo. E um recado que você deixaria para todas as pessoas que querem conhecer a espiritualidade, a religião, a Umbanda esotérica? Sim. Eu digo que venham com o coração aberto. A religião, ela é linda, ela é fundamental na nossa vida. Às vezes a gente não tem toda essa
compreensão do quanto ela modifica a gente a cada dia, porque a religião a gente não só pratica ela dentro dos espaços de terreiro, mas é no nosso dia a dia. Então venham de coração aberto, estejam abertos a quebrar também esses paradigmas, esses preconceitos, né, que a sociedade infelizmente estabelece, mas que estamos aí de coração e braços abertos para receber a todos. Muito obrigado.